Então nessa aula aqui, pessoal, a gente vai trabalhar com funções estatísticas, tá? Eu vou usar como base a planilha aqui, né, da última aula, porque ela já está preenchida, ela já tem alguns valores e a gente consegue fazer paralelos, tá? A primeira função que eu vou usar é a função média. Vou procurar ela aqui na minha lista de funções, tá? Digitar média aqui. Tá? E aí, ele vai me listar todas as funções que estão relacionadas a cálculo de médias. Tá? No caso aqui, o que me interessa vai ser essa aqui, ó, função média. Que para utilizar ela, né, é esse valor aqui, né, esse nome, average, né, average. Também, quando a gente usa em algumas funções, ela tem o nome de AVG, vocês já devem ter ouvido falar. Tá? Então, isso aqui é para calcular a média simples, tá? Para utilizar ela é basicamente a mesma coisa de utilizar ali a função de soma, por exemplo. Eu vou especificar cada elemento separado por ponto e vírgula ou selecionar ali todo o conjunto de elementos que eu quero calcular a média, tá? A média simples. Então, vou colocar aqui o sinal de igual, tá? Ele já me deu algumas sugestões aqui que eu usei recentemente, né? Que eu usei aqui a função de média. Vou colocar aqui, tá, o nome da função, que eu copiei aqui da minha lista, né? Vou abrir parênteses, então, tá? E dentro dos parênteses eu vou especificar ali um intervalo, tá? Digamos que eu quero saber qual que é a média da turma na prova 1. Tá? Então, vou selecionar aqui o meu intervalo de notas, tá? Que vai de B3 até B10. Posso digitar o intervalo aqui, né, diretamente. Vou dar um Enter aqui, então ele calculou ali a média, ó. A média, então, vai ser essa daqui. E ele tá com todas essas casas aqui porque ele não foi formatado, né? Vou formatar aqui para número. Aí ele fica aqui, ele já faz o arredondamento pra gente, então, da média simples dessas notas aqui, tá? Então, a função média, vejam que ele traduz isso aqui, tá? Mas acontece é que, às vezes, acaba não existindo a função com o nome de português, tá? O nome da função em português. Então, é sempre bom vocês procurarem aqui na lista de funções e copiar o nome em inglês, tá? Para quem não conhece, não tá habituado, o ideal seria isso daqui. Aí, conforme ele vai traduzindo ali diretamente, vocês conseguem usar mais tranquilo, tá? Pro vídeo, eu vou copiar as funções daqui e colar aqui, tá? Justamente para fazer um paralelo também com a descrição que tá lá. Então, a média simples, ele consegue fazer o cálculo que a gente fez aqui, né? Tanto com o operador matemático quanto usando a função soma, de forma automática. Tá? Então, é mais uma opção aí de cálculo de média que a gente tem disponível. Tá? Ele consegue pegar os valores desse intervalo que eu digitei aqui, né? Que eu selecionei. E também consegue identificar a quantidade de valores. Eu não preciso dividir por nada aqui, tá? Ele consegue identificar todos esses valores de forma automática, tá? Sozinho. Certo? Além da média, a gente também tem a média ponderada. Tá logo abaixo aqui, ó. Average weighted. Isso aqui tá relacionado a peso, tá? Então, eu vou calcular a média ponderada. Vou copiar aqui. Para calcular a média ponderada, a gente tem que passar os valores e os pesos, tá? E o resto aqui dos parâmetros são opcionais, tá? Adicionais, já está escrito ali, né? Então, encontra a média ponderada de um conjunto de valores que eu vou passar e, dados esses valores, os respectivos pesos, né? Então, se eu tenho 8 notas, né, de alunos, eu vou ter que ter 8 pesos, tá? Vou fazer aqui, tá, a média ponderada dos trabalhos do aluno 1, tá? Só pra gente ver aqui, aí a gente já consegue comparar com a nota final que a gente fez, calculando, né, a média ponderada na mão, tá? Então, deixa eu apagar aqui, tá? Então, vamos fazer isso pra gente comparar ali os dois valores e ver se tá certo, tá? Vou fazer aqui embaixo. Então, isso aqui a gente vai calcular a média ponderada. Vejam que eu colei ali o nome da função, né? Average.weighted. E ele me fala aqui a descrição, ó. Média ponderada.
Então, vou abrir e fechar parênteses. Dentro dos parênteses, eu vou especificar os valores, né, que eu quero que sejam as minhas notas. No meu caso aqui, vão ser as notas do aluno 1, referentes aos trabalhos, 1, 2 e 3, especificamente. Tá, se eu der um Enter, não vai funcionar. Por quê? Porque eu tenho, né, que passar ainda os pesos, certo? Eu passei só os valores, eu preciso dos pesos agora. Então, eu vou colocar aqui, ó, ponto e vírgula, né? Falando de parâmetros diferentes. Então, parâmetros diferentes acabam tendo que ser separados por ponto e vírgula. E aí, eu já modifiquei aqui a planilha, ó, para que os pesos estejam em valores numéricos, tá? Antes estava escrito peso 2, peso 2, peso 6. Eu só tirei ali o texto e deixei só os valores numéricos, tá? Então, as minhas notas vão de D3 até F3 e a minha especificação de pesos vão de D1 até F1, tá? Então, eu tenho 3 notas, né? 3 classificações diferentes, então eu tenho que ter 3 pesos, tá? Esses valores têm que serem iguais, né? Então, vou dar o Enter, agora ele conseguiu calcular, ó. Vejam aqui que acabou sendo, né, o mesmo valor, ó. 7,12, a média ponderada do primeiro aluno, 7,12, a mesma coisa aqui, tá? Essa célula já tava por padrão como número aqui, não sei porquê, tá? Eu devo ter clicado sem querer em algum momento. Mas aí vejam, ó, que formatado como número, ele já faz o arredondamento automático, ó. O valor correto desse cálculo aqui da média ponderada é esse aqui, ó. 7,159, mas ele já faz o arredondamento ali pra mim quando eu tenho, né, apenas 2 casas decimais. Certo? Então, aqui eu calculei a média simples e a média ponderada usando funções, tá, próprias do Google Planilhas. Aí vejam que a média aqui, né, eu digitei average e ele corrigiu para média. Então, a média simples ele consegue identificar ali em português. Agora, a média ponderada não, ó. Por isso que é interessante pegar daqui os valores, tá? As funções, o nome delas. Outras opções que a gente tem é a função count, tá? Que é para contar. Deixa eu procurar aqui onde é que tá o estatístico. Aqui, ó. Então, para contar quantos elementos eu tenho em determinado conjunto, certo? Então, vou colocar aqui embaixo, ó. Para usar a função count, tá? Então, eu vou especificar um valor ou um conjunto de valores, tá? No caso aqui, eu vou usar um conjunto de valores, que é o que faz mais sentido ter, né? Então, eu vou digitar count, abre e fecha parênteses. Quantos alunos será que eu tenho? Então, no caso que eu sei, né? Porque eu acabei fazendo sequencial ali, né? Então, eu vou ter que ter 8 alunos, tá? O que ele me retornou aqui? 0. Por quê? Porque o count, a função count, ela retorna apenas, ó, valores numéricos, tá? Vejam que eu digitei count ali, né? E ele trocou, né? O português equivalente à função count é a função conte, de contar, ponto num, tá? Por quê? Porque ele vai contar apenas valores numéricos. No caso aqui eu tenho aluno 1, aluno 2, isso aqui é texto, não é número, tá? Se eu mudar aqui o conjunto para as notas, ó, que são valores numéricos, aí ele vai conseguir se achar. Opa, não troquei aqui o intervalo. Vou colocar aqui as notas, tá? Todos os valores numéricos, então ele conseguiu se achar aqui 8. Para eu contar quantos elementos eu tenho, quando as minhas células são textos, eu tenho a função count A, tá? Então, eu vou digitar count A, abrir, fechar parênteses e colocar aqui dentro, então, o meu conjunto de valores. No caso aqui, então, eu quero contar quantos alunos eu tenho especificado pelo nome, né? Se eu der um Enter, agora ele conseguiu contar, ó, 8. Deixa eu só dar um zoom aqui. Conseguiu contar, tá? Então, o count é para valores numéricos apenas e o count A vai contar tudo, tá? Incluindo texto, certo?
Então, ó, vejam que a tradução ali, ó, um é count, né, conte números, e o outro é conte valores, tá? Então, valores acaba incluindo o texto, certo? Eu também tenho o count blank. Tá? Vou digitar aqui, count blank. Agora não lembro se tem S ou não. O count blank, ele vai me contar o que está em branco, que está vazio, certo? Então, vou selecionar aqui um conjunto, né, de notas da prova 2, por exemplo, vou dar um Enter. Vejam que ele me retornou 0. Por que 0? A tradução ali, ó, contar ponto vazio. Ele vai contar quantos elementos do meu conjunto de dados estão vazios. No caso, não tem nenhuma célula vazia, né? Vou trocar aqui o meu intervalo. Vou selecionar mais células aqui, ó. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 células. Vamos ver se ele vai me retornar 5. Ó. Dentro do meu conjunto de dados aqui, então, eu tenho essas 5 células que estão vazias. Tá? Esse tipo aqui de função acaba sendo útil quando tu vai usar, mesclar ela com outras funções. Em vez de tu ficar contando na mão quantas células tem, quantos elementos tem, tu usa essas funções aqui de contador, tá? E aí tu consegue calcular diretamente ali, utilizando as demais funções que a gente já viu, como soma, multiplicação, né? As médias aqui, certo? Então, as funções ali de contador, elas acabam sendo úteis mais para isso. A mesma coisa é para o número de linhas, tá? Eu tenho também as funções de linhas. Vou digitar aqui. Em inglês é house, tá? Eu quero contar quantas linhas tem essa tabela aqui, certo? Então, vou vir aqui até aqui. Tem que retornar 10, né? Pronto. 10 linhas. Se eu quero ver as linhas do intervalo só dos alunos aqui, né? Quantas linhas eu vou ter? Opa. Certo? Vou selecionar aqui, vou ter 8 linhas. Certo? Então, o linhas também serve aí para fazer contas, né? Contar, servir como contador. Eu digitei house, né? E a tradução, então, né? O equivalente em português é a função lins, tá? De linhas. A mesma coisa eu tenho para colunas. Então, vou digitar aqui columns, tá? Vou contar quantas colunas tem preenchidas aqui na minha tabela, tá? Vou selecionar toda a tabela aqui. Opa. Dentro dos parênteses tem que estar, né? Selecionei aqui, ó, vejo que eu deixei em laranja. Quantas colunas eu tenho? Tenho 9 colunas. Se eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá certo, né? 9 colunas. O equivalente ali em português é cols, tá? Em vez de columns, é cols, certo? Outra função que a gente tem, tá? É a função small, tá? Que eu vou pegar, então, qual que é o menor valor dado um intervalo, tá? Eu quero saber, na verdade, o enésimo valor, menor valor, dado um conjunto de dados. Como assim o enésimo? O primeiro parâmetro da minha função small vai ser um conjunto de dados. Então, vou pegar aqui o trabalho 1, por exemplo. Certo? Peguei todas as notas do trabalho 1. Ponto e vírgula, né? Esse aqui foi, então, os meus valores, meu conjunto de valores. Desses valores, eu quero saber qual que é o menor, tá? Então, eu vou colocar aqui 1, né? Ele vai fazer, é como se ele ordenasse esses valores aqui do menor para o maior. Se eu quero saber o menor, eu quero saber o primeiro elemento dessa lista, tá? Então, eu vou digitar aqui 1. Se eu der um Enter, então, tá? A minha menor nota aqui, né, desse conjunto de dados aqui é 0,87. Então, foi o que ele me retornou aqui, tá? E ele traduz aqui, ó, menor. Então, a função small, né, é a função menor aqui em português, tá? Para eu usar ali, né, se eu quiser o contrário, se eu quiser a maior nota, eu vou usar a função large em inglês, tá? Vou usar o mesmo conjunto aqui, tá? Do trabalho 1. Opa. Entre os parênteses ali, né? Seleciono tudo.
A mesma coisa, tá? Eu tenho que especificar, a gente já traduziu aqui pra mim, ó. Large, o equivalente em português é maior. Tá? Então, o primeiro é menor e o outro é maior. É bem intuitivo, né? Para eu saber o maior, então, né, ele vai pegar essa lista, ordenado maior para o menor dessa vez, tá? E eu quero saber qual que é o maior, então eu coloco ali 1. Eu quero saber o primeiro elemento dessa lista, tá? Então, a menor nota aqui, né, vai ser essa aqui, 0,1, e a outra é 9, tá? A maior nota foi 9. Certo? Se eu quiser saber a segunda menor nota, eu coloco 2, tá? Então, a primeira menor nota é essa aqui, 2,8, e a segunda, né, é essa aqui, 3,2, certo? Eu também tenho, né, duas funções que acabam sendo mais diretas, vou deixar aqui do lado, né, que é a função max, que aí dado um conjunto de dados, tá? Vou colocar aqui o trabalho 1. Então, dado um conjunto de dados, ele vai me retornar o valor máximo, tá? Acabei trocando aqui, né? Vou colocar na célula de baixo, tá? Então, dado um conjunto de dados aqui, ele vai me retornar o valor máximo, tá? E aí eu não preciso colocar outro parâmetro, ele é mais direto. Da mesma forma, eu tenho o min, tá? De mínimo, que vai ser equivalente ali à função menor, só que eu posso passar apenas o meu conjunto de dados. Então, a função menor e maior, né, small e large, elas são mais úteis quando eu não quero saber qual que é o menor ou qual que é o maior dado no conjunto de dados. Para isso, eu tenho as funções máximo e mínimo, né? Essas duas funções aqui são interessantes quando eu quero saber qual que é a segunda maior nota, a terceira maior nota, certo? Qual que é a última, né? Aí seria o equivalente ao oposto, a função oposta. Tá? Então, para esse vídeo vão ser essas funções aqui, tá? Eu vou deixar elas na descrição do vídeo, em português e a equivalente em inglês, tá? Para vocês utilizarem aqui, então. Certo? Tem a função count, máximo e mínimo, número de colunas, né, contadores, e o que eu acho que seria mais interessante para vocês, né, a função média e a função de média ponderada. Certo? Dúvidas, entrem em contato.